Boa noite, empreendedores. Estamos aqui mais uma vez ao vivo pela Rádio Universitária FM 102.1 para mais de 40 cidades, vai até Ribeirão Preto, Jaú, toda a região aí onde a gente transmite, e também nas redes sociais do Mova-se Empreendedor. Se você quer nos assistir, vá para o nosso canal no YouTube, Mova-se Empreendedor, ou no Instagram também, no Mova-se Empreendedor. Hoje estamos aqui com o nosso colunista, Dr. Renato Barros, falando sobre direito do trabalho. Ele que é professor de direito do trabalho, vai falar um pouquinho para a gente como é que anda, né, na sua coluna, né, falando para a gente como é que anda toda essa questão de novas leis, como é que está? Eu soube que teve um aumento de novo no número de processos, né? Vamos trabalhar um pouquinho isso. E também depois no quadro Empreendedor da Semana teremos a Samanta e a Verônica, que são da Filoca, é isso? Filoca Esmalteria e Contraste Estúdio. As duas que empreendem aí no ramo da beleza, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso também no segundo bloco do programa. E no meio a gente sempre tem a nossa coluna também do professor Marcos Martinelli, que faz a nossa coluna semanal de educação financeira. Boa noite, Vitor, sempre aqui comigo. Boa Nuno. Noite, Fabrício, Nuno. Boa noite, doutor. Para você que está assistindo, deixa seu joinha, já se inscreve no canal. E para você que está ouvindo na rádio, se quiser também fazer alguma pergunta, só ligar no Instagram do YouTube, do Mova-se Empreendedor, e também deixar sua pergunta, sua dúvida aí para o doutor e também para as meninas que vêm daqui a pouco. Maravilha, então vamos para as notícias, principais notícias da semana, um resumo aí dessas principais notícias de empreendedorismo. Vamos lá para um resuminho semanal. Pequenas e médias empresas enfrentam início de ano difícil, mas expectativa de crescer em 2025, né? Então, teve uma pesquisa conforme o índice OMI de desempenho econômico das PMEs, no primeiro trimestre de 2025, as pequenas e médias empresas sofreram uma queda com 1,2% no faturamento em comparação ao mesmo período do ano passado. E isso se deve pelo juros elevados, inflação persistente e incertezas econômicas. Principalmente questão do cenário americano, Donald Trump, tarifaço, tudo isso afetou demais afeta, né? as pequenas e médias lá fora empresas. Também afeta aqui, né? Mas apesar de ser difícil, há uma expectativa de crescimento de pelo menos 1,3% no faturamento ao longo de 2025. Esse otimismo é sustentado pelo aumento real da renda do trabalho, que subiu 4,4% nos últimos 12 meses, até março de 2025. Enquanto ir mantendo o poder de compra das famílias acima do nível pré-pandemia. Então vamos aguardar aí um melhor cenário para os próximos meses para as pequenas e médias empresas. Muita força para as pequenas e médias empresas. Vamos inovar, fazer marketing, né? Aqui, para você inovar aí, 4 dicas para você aumentar a eficiência financeira do seu negócio. Muito bom. Olha que maravilha. Matéria da Exame, né? Matéria esse é da Exame, né? Eles tiveram com a Michelle Oliveira, que é CEO da Digital Manager Guru. E a otimização de processos e redução de custos são essenciais para manter um fluxo de caixa saudável, né? Durante aqui a matéria, ela até fala que muitas empresas gastam mensalmente com muito software, só que não usa nem 10% do que o capacidade do software pode fazer e aliás, acaba ficando preso um dinheiro lá, né? O grande problema, né? Quando vai pôr um software de gestão na empresa, é todo mundo abastecer o software com os dados. Essa é a grande dificuldade. Que tem, né? Quais são as 4 dicas, então, aí que ela nos deixa? Então, você precisa aprender a analisar métricas, né? Monitorar todos os seus dados mensais, semanais, dependendo aí do seu ramo. O ROI, que é o retorno de investimento, o custo de aquisição de cliente, o ticket médio, inadimplência, entre outros. Você tem que fazer um controle financeiro para direcionar investimentos, né? Uma gestão orçamentária eficiente ajuda a identificar problemas e alocar recursos de forma estratégica, como investir em retenção de clientes quando há aumento do churn, né? E é muito mais barato você fidelizar, ficar com aquele cliente do que pegar um novo, né? Muito complicado. A terceira,
Contar com soluções que ofereçam recursos necessários. Então, utilizar várias ferramentas digitais que facilitam o processo de pagamento, gestão de cobrança, emissão de nota fiscal, controle de vendas, entre diversas que temos hoje aí, todas usando inteligência artificial, né? E aquela famosa que ninguém faz direito, que é definir metas realistas, né? Não é você falar daqui 2 anos eu quero estar no mundo inteiro. Calma, daqui 2 anos eu quero estar no bairro do lado. Não é? Meta realista. Todo mundo sabe que ter empresa é difícil se você crescer assim muito. Então, definir objetivos que sejam escaláveis, aí, mensuráveis e ajustáveis conforme o seu ramo de atividade, né? Maravilha. E aqui vamos para a próxima notícia. Vamos lá. Empreendedorismo e pequenos negócios em alta no Brasil. Tendências e perspectivas para 2025. Então, o Brasil, aí, ao mesmo tempo que as pequenas e médias empresas sofreram uma queda aí, né? Ele tem um crescimento significativo na formalização desses pequenos negócios. No primeiro trimestre de 2025, foram abertas 1,4 milhão de novas empresas e 80% dessas foram MEIs. Olha só os MEIs. É isso aí. E ele muita gente se formalizando, né? Então, é funcionário por busca de autonomia financeira, o avanço da tecnologia que facilitou muita coisa hoje, né? Você consegue fazer muita coisa ser uma empresa sozinho, né? Dá para fazer bastante tipo de serviço assim. E setor de serviço, comércio, indústria, transformação liberam essas novas aberturas aí. Maravilha. E a próxima notícia é uma coisa que está na semana, imposto de renda, Se né? você não fez, faça agora. Quando que uma MEI é obrigada a declarar imposto de renda? Quando a pessoa física recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888, incluindo salário, aposentadoria, pensão, aluguel, etc, né? Então, você que precisa fazer aí seu imposto de renda, vai até dia 30, né? Dia 30 de maio, aqui sexta-feira. Faça seu imposto, porque senão depois você vai pagar uma multinha aí. Acho que é R$ 164. E todos os problemas que você pode ter se não fizer seu imposto de renda, né? Consulte sempre um contador, exatamente, né, um profissional para te orientar como fazer essa declaração da melhor forma. É muito mais prático, né? E não errar, porque depois pode dar problema lá na frente, né? Por mais que seja simples hoje para fazer da MEI, né? Você só joga o valor, seja um pouco mais simples, mas como é um negócio muito complicado para muita gente, para entender o que é... Sim. O que é o que ali. Então é bom pagar um contador que fica muito mais prático. E começou essa semana, a semana do MEI, com cursos. Você que é aí, ó, São Carlos e Araraquara e mais 14 cidades da região. Essa semana é a Semana do Microempreendedor, com palestras em São Carlos, Araraquara e mais 14 cidades. Essa semana, em especial, o Sebrae está promovendo palestras gratuitas, orientações personalizadas, vai ter loja colaborativa para todos os empreendedores mostrarem seus produtos. Então, é só entrar no site do Sebrae, dá uma olhada na programação da semana inteira, se inscreve para participar. Além de muita qualificação, também network, né? Network, conhecer pessoas, a chance de mostrar seus produtos, aprender novas estratégias, né? Então, as palestras, encantamento com o cliente, vendas, acesso a crédito, imagem pessoal, estratégia de marketing, ou seja, vários cursos e palestras gratuitos nessa semana especial de MEI. São 16 cidades aqui na região, São Carlos, Baté, Araras, Leme, Rio Claro, Porto Ferreira e assim por diante. Consulte lá e não perca essa oportunidade de se vale capacitar. A pena, ainda mais cursos vindo aí de Sebrae, né? Então são vai ter entidades respeitadas e que vão fazer o certo, né? E as lojas colaborativas em Araraquara e São Carlos, né? Para você pôr o seu produto lá para venda. Então não perca. E agora vamos falar aqui com o nosso colunista, Dr. Renato Barros, conhecidíssimo, mais uma vez aqui com a gente.
Agora você viu que a gente tá na rádio, né, também, né, além do YouTube e das redes sociais aí do Movo, assim. Doutor, começando um pouquinho, a gente teve a reforma trabalhista aí há um tempo atrás, né, uns 4, 5 anos atrás. 2017. Faz tempo e a promessa dessa reforma era diminuir o número de processos, simplificar, melhorar a negociação. Qual que é o resultado um pouco disso depois desses 8 anos? E que me parece que começou de novo a aumentar o número de processos. Conta um pouquinho pra gente como é que está esse cenário. Tá. A questão do... As relações sociais são relações de conflito, praticamente que ordinariamente, né? Conflito nas relações de família, nas relações de consumo, nas questões de relação com o Estado, a questão do fisco. E a relação de trabalho também. E a relação de trabalho, o conflito ele é mais aparentemente quente, evidente, porque trata-se de uma relação entre pessoas, onde uma pessoa tem que prestar o serviço para outra. É uma relação de trabalho subordinado, de acordo com as regras da CLT. E nem sempre se encontra o equilíbrio dessa relação por parte do empregado e do empregador. A reforma trabalhista, o projeto, a justificativa do projeto da reforma trabalhista era para criar mais postos de trabalho e nós tivemos várias medidas. Algumas medidas foram artigos da CLT que modificaram entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, e fizeram outras alterações na CLT. Pois bem, reduziu o número de demandas, porque as pessoas tinham que pagar, como regra, os honorários sucumbenciais quando perdiam o objeto da ação. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é inconstitucional. Até porque nas outras esferas da justiça você tem a isenção, os benefícios da justiça gratuita. E na trabalhista queriam cortar para inibir o número de demanda. E agora voltam a aumentar, né, o número de ações trabalhistas. E aí nós temos várias questões que a gente pode debater, discutir, né? E é interessante que o programa hoje começa falando, né, da questão da expectativa de aumento, né, do faturamento das empresas, né? E também um ponto importante que é o curso de capacitação do Sebrae. Eu falar para clientes de uma forma delicada, sem ofender, para procurar o Sebrae. Por quê? Às vezes a pessoa ela é muito boa em fazer, por exemplo, cadeira. Ela é muito boa em fazer capinha para celular, mas ela não é boa, ela não aprendeu a fazer gestão. É verdade. Você sabe que, dá um dado para o doutor, até 5 anos, 50% das empresas fecham. E 80% é por causa de gestão. Não é falta de vender. E o Sebrae faz o estudo, a análise, ela faz o estudo do risco, o local, a forma de abordagem. Então, isso é fundamental para fazer gestão. Fundamental. E acaba gerando os conflitos, porque nós temos muitas regras de direito tributário e direito trabalhista que a empresa tem que observar. E quando ela descumpre uma regra, por exemplo, um exemplo muito simples, um intervalo para refeição e descanso. Você tem uma regra que é no mínimo 1 hora para quem trabalha acima de 6 horas. É possível uma negociação com o sindicato para reduzir para 30 minutos? É possível. Mas as empresas acabam reduzindo no costume, no dia a dia, sem observar esse detalhe. Qualquer juiz, não é porque é o juiz do trabalho, se fosse um juiz federal comum, juiz de direito, ele iria condenar, porque está na norma jurídica. Tá descumprindo uma regra. Ultrapassou a oitava hora diária, não pagou as horas extraordinárias, qualquer juiz condenaria. Então não é porque é a justiça do trabalho, porque é uma regra de direito. É a lei, né? E a Constituição Federal tem um artigo, eu abrir aqui, vou colar na leitura, que ele cuida, é um capítulo, é um título que cuida da ordem econômica e financeira. E tem um capítulo, o primeiro capítulo desse título, ele cuida dos princípios gerais da atividade econômica. E olha que interessante a redação. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais e regionais e busca do pleno emprego.
Olha que interessante. Lindo, né? Lindo. E nós precisamos, e mais, e tem um artigo, o artigo 6º, que eu digo que é uma utopia, que o artigo 6º da Constituição, ele prevê que são direitos dos brasileiros, e é um artigo que eu vou fazer aqui, peço licença para fazer a leitura. Claro. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência social aos desamparados. A primeira vez que eu li isso daí, eu falei... aonde tem então? Além do salário mínimo, né? Porque o salário mínimo, a redação do artigo 7º, que cuida do salário mínimo, estabelece que ele deve ser capaz de atender às necessidades vitais e básicas da pessoa e da família, atendendo moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Ai, que maravilha. Então nós vivemos O legislador, ele dá uma sonhada, né? É o que a gente falou aqui de metas, né? Existe um dever ser, como deveria ser, e existe o que é. Então nós temos na filosofia do direito, o Kelsen vai trabalhar essa questão, o que é que deveria ser, o que a norma jurídica estabelece e o que realmente é. Então nem sempre o que deveria ser acontece. E aí eu preciso do equilíbrio dessas relações. Por que a gente não consegue chegar nisso? A relação humana é difícil. É, né? A relação humana é difícil. Uhum. E até porque, imagina, se for pagar um salário nessas condições aí, você vai ter um problema de mercado. Né? E aí nós temos uma outra questão. Infelizmente, nós precisamos ainda, por mais que nós podemos até imaginar que seria o ideal num neoliberalismo, a não intervenção do Estado e as partes negociarem, mas nós vivemos um país que essa não é a realidade. Nós até temos porque é uma desproporção muito grande de força, né? Uma empresa grande e negociar com o cara sozinho não tem muita chance, né? Então é muito. Vão ficar até com medo de querer negociar porque vai mandar embora, né? Então é interessante a gente parar e pensar que nesse contexto a gente vem de uma cultura do trabalho do escravizado. Então nós temos a cultura. E eu escrevi hoje um artigo que vai sair no Migalhas a respeito disso para a Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista. Nós temos a cultura de não valorização do trabalho. Essa é uma cultura, porque até um passado muito próximo, o modelo de trabalho nosso era o trabalho forçado. Então, tudo que se refere a questões sociais, inclusive à justiça do trabalho, existe uma crítica muito grande. Mas se nós consultarmos o site do CNJ, o maior número de ações não são as ações trabalhistas. Estão na esfera da justiça, das execuções fiscais, as pessoas que devem para o fisco, justiça estadual, vara da Fazenda Pública, justiça federal e a justiça estadual comum. Então, o número de demandas ele é maior, não na justiça do trabalho, mas o olhar ele vai para as questões da justiça do trabalho. Quer dizer, há um preconceito aí, há uma questão de sempre estigmatizar o funcionário que está requerendo seus direitos, né? Muita gente fala, eu não vou levar o patrão na justiça porque depois eu vou ficar marcado para outro emprego, que não sei o que. Ou seja, há um estigma social. Essa realidade. E aí tem uma questão. A pequena e média empresa, ela tem que lidar com isso, aprender a lidar com isso, porque ela precisa do trabalhador. Por exemplo, eu posso vender cachorro-quente, levanto 6 horas da manhã, preparo as coisas, 9 horas eu estou em algum ponto da cidade vendendo cachorro-quente, almoço cachorro-quente. Na hora que der umas 3 horas da tarde eu como mais um cachorro-quente, à tardezinha eu vou embora, empurro meu carrinho, guardo e no dia seguinte eu faço isso. Mas quando eu começo a vender muito cachorro-quente e ganhar dinheiro com isso, se eu tiver 2 carrinhos de cachorro-quente, ao invés de eu ganhar, por exemplo, 3 mil líquido, eu posso pagar 2 mil para alguém e ganhar 5. Então eu começo a me valer do trabalho alheio. Quando a pessoa ela se vale do trabalho alheio, ela assume um risco. Ela está fazendo a gestão da força de trabalho intelectual e manual. Ela está fazendo gestão do trabalho alheio. E aí vem várias atribuições, várias responsabilidades. Quando a gente consegue enxergar isso e fazer o equilíbrio, porque é difícil você começar a empreender, uma empresa pequena, você tem que ter um empregado. E pequenas empresas ficam muito com medo, né? Porque, você tem uma puta carga Só que o problema é que o cara... isso, etc. Então ele fica com medo, aí faz uma contratação errada, aí
Essa é a grande né? questão. Tenta dar um jeito. Então, E aí o cara vai querer que o funcionário também acorde às 6 da manhã, come cachorro quente. Não vai O cara em 5 anos comendo 2 cachorro-quente por dia, ele entendeu? morre, né? Eu gosto muito desse Infarta. exemplo, até em sala de aula, pra gente demonstrar o quanto é delicado. E o quanto a gente atrai, quando você tem um empregado, você atrai responsabilidade. É muito forte isso. É muito sério. É muito sério. Então, eu sempre falo, e falei hoje para uma cliente, primeira questão, você tem que ter um escritório de contabilidade forte, sério. Que é aquele contador que vai ficar bravo com o cliente se for necessário, vai dar dura. Às vezes, contratar um advogado, procura o sindicato patronal. Porque as pessoas esqueceram que o sindicato, ele é fundamental. As organizações de associação sindicais, elas são fundamentais Que é para outro as estigma relações. também. Outro estigma. Gozado Não é que só pra aboliram funcionário, os né? sindicatos, que quiseram abolir os sindicatos de empregados, mas os patronais ninguém mexeu. Ninguém mexeu. E os sindicatos, eu brinco com meus alunos, os sindicatos mais fortes são os sindicatos patronais. Claro. É Você lógico. pega a Federação da Indústria, A dos Fiesp, bancos, né? a Fiesp, A a Febraban. Febraban. São, se nós interesse abrirmos enorme, os né? estatutos, são idênticos. Sim, com as finalidades de defender o interesse, um da pessoa jurídica e outro da pessoa natural. Então, buscar ser filiado aos sindicatos patronais é importante. Ou contrata um advogado, consulta um advogado, elimina, mas especializado, elimina muito risco. Muito risco. Porque às vezes compensa você ter uma margem de lucro menor do que correr o risco de uma ação trabalhista, porque vai ter que pagar advogado e o fruto de uma eventual condenação. E eu digo, muitas condenações não é por maldade do empregador, é porque ele tem uma empresa pequena e ele não pega uma assinatura do empregado Quando faz o quando faz o pagamento. Existem algumas informalidades que é do cotidiano. Acaba pagando salário por fora. Muito comum. Isso é Muito mais comum. comum. Então, as demandas trabalhistas, elas se concentram, muitas demandas trabalhistas, ausência de recolhimento do fundo de garantia, ausência de pagamento das verbas rescisórias, ausência de pagamento de horas extraordinárias. Algum caso ou outro, você tem um acidente de trabalho, uma doença do trabalho, mas a maioria das demandas, você tem um assédio moral. A maioria das demandas, o assédio moral, que agora vem a questão psicossocial, que as empresas têm que tomar cuidado, Verdade. Que é cuidar, NR1, né? NR1. cuidar do meio ambiente de trabalho. Já é obrigação da empresa cuidar do meio ambiente de trabalho. Sim. Por exemplo, nós estamos nesse espaço, se tem o empregado, e aí cai, por exemplo, uma luminária, machucou esse empregado, é responsabilidade do empregador. Ponto. Olha o risco disso, né? Aí a questão do ambiente, a saúde do ambiente. Eu brinco, né? A fofoca, aquele diz que diz, aquela ofensa. Fofoca em Então escritório o empregador, é forte. o empregador ele assume um risco muito sério. Empreender não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que esse tema de empreendimento e discutir essas questões dessa nossa realidade é muito forte. Mas a nossa cidade, que tem muito empreendedor na área da tecnologia, indústria. empresa pequena que vai se formando, que a grande indústria, você tem lá um bom jurídico e deixa lá Vai que vai, né? É. Tem empresa que não tem ação trabalhista. Tem empresa que não. Por incrível que pareça, não tem ação trabalhista. Que faz tudo certinho. Então, segue a risca. E uma questão que eu sempre falo, ter um bom gestor de pessoas que trabalha na área de recursos humanos é o segredo. E o gestor, ele é aquele amortecedor, que ele trabalha com o empregador e trabalha com a base, com os empregados. Todos os empregados. Então, ele que vai fazer a gestão desses conflitos. E trabalhar é conflito, porque se nós pudéssemos, nós estaríamos agora fazendo o quê? Nadando, jogando golfe, jogando tênis, tomando vinho. E a gente tem que trabalhar. Infelizmente. E o trabalho, ele transforma a sociedade, ele tem essa função social? Tem. Mas ele é desgastante, ele desgasta a matéria. Sim, É? com certeza. Ao mesmo tempo que a atividade física te constrói, você precisa, mas o trabalho mental, ele te desgasta. Então, bastante. achar esse controle... O empregado, ele não vai contente pro trabalho, como regra. Não. Eu vou até brincar, né? Fazer propaganda. Quando eu era moleque, eu trabalhava numa loja no comércio. Trabalhei 3 anos. Eu adorava trabalhar lá, mas o ramo era muito gostoso. A gente vendia disco. Na época era disco, bolachão. Vinil. Depois que veio o CD. CDzinho, né?
Então, mas a gente amava trabalhar, mas era 17, 18 anos. Você imagina essa ainda molecada. e é um ambiente mais vitalidade, né? Você descontraído levantava, também, né? você queria trabalhar, nossa, a gente não viu a hora de chegar na loja. Mas você pega hoje os ambientes de escritório, cada um fica num coxo, Atenção, a parece, responsabilidade, né? Então, são questões que para empreender a gente tem que colocar à mesa e fazer o debate da seriedade que é isso e do risco que corre o empregador, porque ele assume o risco da atividade. Maravilha, doutor. Algumas atualizações de 2017, né? Mas de 2017 para cá, a gente já passou pandemia, passou uma pejotização, já mudou tudo de novo. As relações de trabalho estão transformadas, né, doutor? E se tem alguma coisa que ainda estamos pensando em mudar alguma coisa aqui também na CLT ou alguma outra forma? A CLT, alguma novidade? ela é velha, mas reformada. Porque a CLT é de 1943, 1º de maio de 1943. Mas ela sofreu inúmeras reformas. Até porque o trabalho mudou muito. Muito. A aula que eu dava de direito do trabalho há 10 anos. Não, 7 anos, 6, 7 anos. Já é outra. É outra aula. Agora, com os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, muda tudo. E a gente brinca entre professores. Bom, a gente sabe o que vai falar, mas não sabe o que vai falar. Porque você fica, né? Até consolidar de novo. Então a gente tem essa transformação. Mas o que falta no Brasil é uma questão, e aí eu falo que é uma questão ideológica, é um conceito negativo que se tem do trabalho e naturalmente do direito, que cuida desse ramo do trabalho, e da justiça do trabalho, porque nós não fizemos um código do trabalho, como já disse uma vez aqui, né? Que a falta de um código. Você tem o Código Civil que de 2002, que está passando por nova reforma, agora vai ser novo Código Civil. O Código Civil, Processo Civil é de 73, teve uma reforma em 2015. Mas nós olhamos o trabalho com preconceito. E eu digo para as pessoas, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem mais norma, carga de proteção hoje do que a CLT. A carga, os princípios de proteção do Código de Defesa do Consumidor são pesadíssimos. Independentemente da condição econômica, social. Então a gente tem uma gama de questões, né, que a gente pode passar a noite conversando. Mas doutor, nós temos todas a noite, eu não vou te prender aqui a noite toda. Temos que fazer em outra oportunidade. Qualquer dia a gente precisa fazer aqui aquele podcast de 4 horas, assim, falando de relação. Aí você vai contar pra gente os processos e tudo mais. Mas gostaria de agradecer sua presença, doutor. Vem um trabalhista, vem um compliance, vem um tributarista que junta tudo. Exatamente. Né? Eu queria agradecer o doutor de pronta topou fazer parte desse projeto com a gente. Então, todo mês vai estar aqui com a gente na Rádio Universitária e também no Mova-se Empreendedor, falando um pouquinho. Hoje deu para a gente falar um pouquinho dessas relações e a gente pode sempre trazer essa dica para o pequeno e médio empreendedor, que é o que mais, né? Que é o que mais sofre. Precisa, né? Precisa e sofre com essa precariedade em algumas questões, né? Então, quero agradecê-lo. E vamos agora com a coluna do professor Marcos Martinelli, falando sobre educação financeira. 2 minutinhos e já voltamos com as empreendedoras aqui presentes, a Verônica e a Samanta. Amigos do Empreenda News, você sabia que, segundo as reportagens, a cada 4 famílias brasileiras se diz que 3 estão endividadas? Então é necessário a gente observar que esses 75%, 78% da população que teve acesso ao crédito pode sim ter contraído dívidas, e essas dívidas, antes da gente julgar se isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa, é necessário ver a qualidade dessa dívida. Se essa dívida foi feita para um investimento, por exemplo, se você comprou algo que lhe gera renda ou investiu num curso, numa formação que te melhorou profissionalmente, e com isso você pode ter mais renda com a qualidade do seu trabalho, ou outro investimento que melhore a sua vida, isso pode ser um endividamento bom, né? Agora, se você pegou recursos no sistema financeiro nacional para poder fazer gastos ou compras que te geram mais despesas, que geram mais custo para a tua vida, isso pode ser um endividamento ruim.
O que eu queria dizer para vocês é que eu estive num evento importante das fintechs, né, da pessoal jovem aí, o pessoal, as novas empresas que entram no mercado financeiro, e posso te garantir que a maioria delas está mais interessada em fazer com que aqueles 25% da população que ainda não são tomadores de crédito tenham acesso ao crédito. Então olha lá, parece que o mercado vem trabalhando para que 100% das famílias brasileiras tenha algum tipo de endividamento com o sistema financeiro nacional. E para isso, eles estão facilitando a tal jornada financeira, ou seja, a experiência de aplicar o seu recurso ou de tomar um recurso emprestado ser uma experiência mais prazerosa e mais rápida. Portanto, fique atento. O mercado trabalha para agilizar o processo de maneira que você tome decisões muito rápidas. E é importante que, especialmente na questão do endividamento, você não tome decisões rápidas. Você tome decisões no seu devido tempo, depois de ouvir muitas pessoas, depois de ouvir e conversar dentro de casa com a família, antes de tomar a decisão de contrair um novo empréstimo ou de rolar uma dívida com o setor financeiro, tá bom? O pessoal vem agilizando esses processos e nós temos que tomar cuidado se essa agilidade não pode fazer você tomar uma decisão muitas vezes equivocada. Boa sorte e até a próxima. E estamos de volta aqui ao vivo no Empreenda News, na Rádio Universitária FM 102.1 e também no YouTube, Instagram do Mova-se Empreendedor, se você quiser nos ver.